Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus nessa revelação, nessa visão sobre o ministério dos anjos dentro da criação, a participação dos anjos e dos escolhidos. Hoje vamos ver mais de perto uma relação entre os céus e a terra, em que os céus dominam sobre a terra. Os céus dirigem a terra, cuidam da terra, controlam a terra, incluindo homens, mulheres, animais, natureza, todas as coisas. Então, os céus vão orientando o caminhar da terra e vão dominando, vão substituindo autoridades, vão escolhendo homens e mulheres. Então, vamos ver Zacarias, que vai nos levar ao Apocalipse, que vai nos trazer a Daniel, aos profetas, vai também nos trazer ao tempo de Jesus, o Messias, o Novo Testamento. Vamos ver toda essa interligação com uma grande força, agora não tanto dos homens, mas a partir dos anjos, a partir do domínio dos anjos e da nossa submissão a este projeto da terra, da vida na terra, este controle dos céus, do Senhor dos exércitos, Deus, mas juntamente com os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, que Deus criou para cuidar deste relacionamento do céu com a terra, cuidar da vida aqui na terra e cuidar de uma parceria que vem se desenvolvendo bastante, talvez assim, de uma forma principal, mais forte, a partir da escolha do céu, dos céus em relação a nós aqui na terra. Os céus nos observam, os céus nos acompanham, cada geração, cada pessoa, cada um que vem a essa terra, são acompanhados, são colocados em balança, são julgados, são analisados. Uns são condenados, outros são absolvidos, outros são promovidos, outros são escolhidos para posições elevadas. Então, são levados ao céu, como Enoque, se aproximam dos anjos, dos arcanjos, como Daniel se apresentou, foi amado. Tu és muito amado. Por isso, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel foram até ele, nesse sinal da escolha dos céus. Os anjos cantavam no nascimento de Jesus, os anjos adoravam a Deus, os anjos participando ativamente do fim de todas as coisas lá no Apocalipse. Então vamos ver aqui toda essa grande relação dos céus, dos anjos, dos seres celestiais, os 24 anciãos, todos os seres celestiais, em relação à terra e como eles nos observam. E existem detalhes, existem ações, existem obras, atitudes, existem posicionamentos que comovem os céus, que agradam a Deus, que nos elegem no céu. Então nós somos escolhidos por alguns fatores que agradam os céus, algumas reações pelo amor, pela fé, pela misericórdia, pela esmola, pelo socorro ao pobre, ao necessitado, que agrada a Deus. Quem socorre um irmão caído, como aquele samaritano que socorreu um homem que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus conta esta história, esta parábola, e diz: vá e faça o mesmo. Quando você faz o mesmo, você agrada os céus te escolhem. Como, por exemplo, nós temos ali tantas histórias no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos no Novo Testamento Jesus contando a história de Zaqueu, que decidiu dar metade dos seus bens aos pobres, resolveu devolver, pagar quadruplicadamente a quem ele estivesse devendo. Nós vemos Cornélio sendo escolhido, o anjo vindo, porque as suas esmolas, a sua oração tem subido aos céus. Subido aos céus, justamente tem chamado a atenção dos céus. Os céus estão falando de você.
Os anjos estão comentando sobre as suas atitudes. Os céus estão te escolhendo. Por isso me mandaram aqui. Para que você se aproxime de Pedro, para que você conheça as palavras desta vida, para que você seja batizado com o Espírito Santo, porque o seu propósito está agradando a Deus. Então você foi escolhido, você será batizado com o Espírito Santo, você vai conhecer todas as coisas através do Espírito Santo enviado pelo Cristo, pelo Messias, que vem nos ensinar tudo. Você será um obreiro, um discípulo, você será mais um trabalhador na seara do Mestre. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, que ele escolha do céu os trabalhadores. E aí ele manda o Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando, eu experimento, eu vivo isso, eu tenho essa experiência. Isso aconteceu comigo. Por isso eu posso me aprofundar mais no texto, fazer essa ligação entre toda a palavra de Deus neste aspecto, porque recebi o batismo com o Espírito Santo, veio o meteoro do céu, ardendo em fogo, veio sobre a minha vida. Eu comecei a falar em outras línguas, falei em todas as línguas dos homens, dos anjos, e fui levado até os céus e vi a cidade dos anjos e sei, e conheci como está aqui sendo relatado profeticamente no livro do profeta Zacarias. Sobre isso, então vamos ver aqui Zacarias agora capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. Então veja que o contato do anjo voltou, mesmo que falava nos capítulos anteriores, com Zacarias, voltou, continuou conversando, chamou, despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Ele então percebeu, como Pedro percebeu que era um anjo que o livrou da prisão, as cadeias caíram da sua mão, mesma coisa acontece aqui com Zacarias. Então vem o anjo, vem os céus. O anjo está representando, é um emissário, é um espírito ministrador que Deus envia para trazer uma mensagem celestial. Então vem trazer uma escolha, vem trazer um propósito, um aviso, um chamado, um alerta, um momento de despertamento. Então ele mesmo sentiu que era simbólico ele estar como que despertado de um sono. O homem não tinha muita ação, não sabia o que fazer, estava como que dormindo. Mas o anjo vem acordado, o anjo vem com uma direção, com uma dinâmica celestial, para que algo se faça, algo será mudado, algo vai acontecer. Algo vai mover os céus e a terra. Agora Deus se levantou do seu trono. Então alguma coisa vai ser mudada na história, algo importante. Então vem o anjo fazer esse movimento aqui na terra. Vem o anjo mover as águas, vem o anjo transformar a história, tanto de Zacarias como o homem que estava dormindo, não tinha pensamento, não tinha projeto, não tinha solução, estava acomodado, estava com sono, estava quase como que morto, enfermo, nas suas dúvidas, na sua incapacidade de discernimento. Mas vem o anjo de Deus em espírito, trazendo um mover, uma direção certa, com a visão do alto, visão do céu, que domina e dirige a terra. Versículo 2, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Então ele vê o movimento do Espírito, os 7 Espíritos de Deus que vão ser mencionados, repetidos lá no Apocalipse, que andam por sobre a terra e vigiam e cuidam e ministram e agem sobre toda a terra. É um castiçal todo de ouro, como na visão do Apocalipse, um vaso de azeite. Várias visões que estão relatadas no Apocalipse estão também aqui em Zacarias, com as suas 7 lâmpadas. Então, com toda uma direção, uma iluminação, um conhecimento das coisas, do que fazer, por onde ir, por onde andar,
qual é o caminho, qual é a palavra certa, qual é a ação, qual é a atitude. Então os anjos constantemente intervêm nessa confusão da terra, nessas divisões, nesses desentendimentos, até mesmo na mentira, num espírito de confusão que age tremendamente em várias nações, espíritos de confusão. Nós vemos várias vezes, vamos trazer aqui, vamos mencionar, vamos explicar, vamos continuar explicando, que estamos começando agora. Então, os anjos estão trabalhando justamente para impedir que estes demônios das trevas, do mal, ocultos, nossos inimigos, lancem a terra em trevas como era no início. A terra era sem forma e vazia e a terra não tinha ordem. Então, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, já adiantando um propósito, um projeto do Espírito de estar colocando ordem, separando a terra da água, deixar de ser sem forma e vazia, criando forma, encher a terra. Então, todo um projeto de Deus, e disse Deus, haja luz. Então, aqui há esse conserto, há esse renovo, que já foi até anunciado no capítulo anterior. Nós estudamos Zacarias, capítulo 3, sobre o renovo, ungido, escolhido de Deus, que vem colocar as coisas em ordem. A luz, a vida, o relacionamento com os céus, uma ordem que já há nos céus, trazer para a terra, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então nós também temos uma ordenação de um dia, de uma noite, do louvor, do descanso, da adoração, do serviço a Deus, de estarmos com Deus, de conversarmos com Deus, de andarmos na presença de Deus. Então, nessa presença de Deus, dos anjos, dos céus na terra, essa vinda da ordem dos céus para a terra, nós temos esse ambiente da presença de Deus, dessa paz que agora mesmo nós começamos a sentir quando falamos, trouxemos essa palavra dos céus, e nós falamos de andar com Deus, de colocar tudo em ordem, tudo em paz com a presença de Deus, e nos sentirmos bem de estarmos juntos, estarmos perto e estarmos conversando, adorando, louvando a Deus e sentindo Deus também falando conosco. Nós sentimos aqui neste momento de uma maneira tão forte, tão maravilhosa a presença de Deus, confirmando essa palavra de ordem, de ordenação. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e da criação, e de nós podermos ter Ele como nosso Pai, como nosso amigo, sempre presente, e estamos juntos, e vem um dia, e passa o dia, e nós com Deus, andando na luz, andando na paz, andando no entendimento, no diálogo, na oração, no relacionamento com Deus. Isso é vida com abundância. Então, a visão que o anjo deu aqui para Zacarias mostra os céus trazendo luz, trazendo ordem, trazendo o shalom do céu, a paz que excede a todo entendimento para a terra. A vida na terra será ordenada. As famílias, os homens, as mulheres, as crianças vão sorrir de novo, vão se alegrar, vão louvar, vão adorar, e haverá o amor, e a glória de Deus vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, claramente, nós lembramos aqui de referências das oliveiras lá no Apocalipse, que são as 2 testemunhas mártires, são os 2 ungidos de Deus que vão falar todas as coisas pela unção justamente do Espírito Santo, que arde no fogo, esse fogo celestial que nós temos traduzido aqui, quando o céu entra em contato com a terra, se transforma em labareda de fogo, e o azeite produz essa energia, esse poder,
do Espírito Santo, que então vem, nos incendeia, vem habitar em nós, vem viver em nós, vem nos dar vida, vem nos dar renovação, purificação também pelo fogo e santificação pelo azeite, símbolo do Espírito Santo, através dos quais está havendo essa ordenação da terra. A terra está sendo transformada, a terra está sendo renovada. Então, onde há imundície, onde há pecado, onde há espírito de confusão, espírito de idolatria, espírito do mal, espírito imundo, espírito das trevas, saem agora em nome de Jesus, são transformados, então, pela vinda do azeite, do fogo, da lâmpada, da luz que dissipa toda a treva, todas as trevas, toda a mentira, todo o mal, e trazem a vida, trazem o bem, trazem a alegria, trazem a paz, trazem o diálogo, a comunhão, o relacionamento, uma vida com abundância, com a presença de Deus conosco, Deus se alegrando conosco e nós estando com Ele, que é a nossa vida, que é tudo para nós. Versículo 5. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ainda não tem conhecimento, ainda não tem o batismo com o Espírito Santo. Ele está sendo visitado, ele está tendo a visita do anjo, a revelação do anjo, está começando a aprender, a ver, a observar este propósito dos céus, de purificar a terra, dirigir a terra, conduzir no caminho certo, no caminho da vida, no caminho da paz, no caminho da salvação, no caminho das boas obras, no caminho do amor, no caminho realmente que vai levar ao reino de Deus. É o caminho do reino de Deus, seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre nós, conosco. A presença de Deus, a obediência a Deus, andar em espírito. Esse é o caminho do espírito, é o caminho do reino de Deus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que está no versículo 6, que é o versículo seguinte. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa purificação, essa transformação, essa nova vida, novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo, é o Pentecostes. No dia do Pentecostes o poder foi derramado, o Espírito prometido, a promessa do alto, o poder do alto, é poder para purificar, é poder para renovar a vida, é poder para vir o amor de Deus, a paz do Senhor, a direção de Deus, o cuidado de Deus, a luz da glória de Deus se revelando, da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não por força, nem por violência. Não é necessário. Não é este o caminho. Não é com a carne, não é pelo sangue, não é contra a carne, nem é contra o sangue, é pelo Espírito, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, toda essa luz, o castiçal de ouro, o vaso de azeite, as 7 lâmpadas, os 7 canudos que acendem a lâmpada, trazem a luz, trazem a paz, trazem a libertação, trazem a presença de Deus. É pelo Espírito. Sim, pelo meu Espírito. É o meu Espírito, é o Espírito de Deus que vem trazer luz, trazer conhecimento, trazer direção, trazer equilíbrio, trazer discernimento. Vamos conversar, vamos nos alegrar, vamos ser felizes, vamos nos entender, vamos cantar juntos, vamos louvar unidos, vamos dar as mãos, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Deus vai estar no meio, Deus vai estar conosco. O Espírito de Deus é Ele que vem habitar em nós e dar este movimento no caminho certo, da forma certa, da forma que é agradável a Deus. E este é o nosso projeto, esse é o nosso propósito de vida. Fomos criados por Ele, para o seu louvor, para o louvor da sua glória, para estarmos com Ele, para realmente sermos filhos e filhas de Deus e habitarmos com Ele hoje e eternamente, conversando, olhando, nos alegrando na comunhão, na paz, na vida plena, uma vida feliz, uma vida
de tranquilidade, de paz, de descanso, para o descanso com a presença de Deus, que nos traz a paz, refrigério com a sua presença. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.